lei é lei. Lei é lei. Para ingressar no serviço público, com certo certeza. é através do... Para quem merece, para quem quer ingressar no serviço público, deve fazer concurso, deve passar no concurso. Eu não estou lembrando agora os motivos. E como sempre... Vamos cumprimentar o pastor Alfredo Santiago. Bom dia, amado. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, Maltique. Bom dia. Você tá bom, meu irmão? Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. O que mais me preocupa isso aí, sabe o que é? É que a educação já tá uma lástima. Já tá uma, né? Infelizmente. E esses servidores demitidos, eles estão nativos, estão trabalhando. Exatamente. Eles serão demitidos. Ou seja, eles eu não sei desses 71 mil quantos fazem parte aqui em São João Nepomuceno. Porque nós temos que... É interessante quando dá-se uma notícia dessa, a pessoa vê isso em âmbito de Brasil e nunca lembra que nós fazemos parte do Brasil. São João, né? também há em São João, com certeza, deve há 1, 2, 3, 4, não sei quantos. Mais que isso. Né? Eu não faço, sinceramente, não faço a menor ideia. Eu sei que nós temos aqui quantas escolas estaduais? O Polivalente é estadual, o Oswaldo Cruz é estadual. No caso aí seria... seriam os dois? Os dois. Então os dois. É porque são os alunos do ginásio, são os professores da aula para o ginásio, né? Do 6º ao 9º ano e também do ensino médio. Pois então, mas estadual são esses dois, né? Que são alimentados pelo Estado. Sim. Né? Ou seja, eu acredito que tanto no Polivalente quanto no Oswaldo Cruz deve haver 1, 2, não sei, 3. A informação que eu tenho é que é mais de 10. Olha só, ou seja, se nós já percebemos... Não só professores não, o pessoal também que faz parte da estrutura do colégio. Perfeito. Nós já percebemos que existe uma falta de pessoal, né? Nós já percebemos que o efetivo já é pequeno, não é? Agora tem que mandar mais gente embora. Aí a conclusão, essa atitude só veio a atrapalhar ainda mais o povo. Ou seja, sempre quem toma na cabeça é o povo. Exatamente, quem precisa, eles né? brigam lá em cima, eles tomam as suas decisões, eles quase se matam, mas sempre quem dança... aliás, vamos dizer assim, eles sempre tocam a música que quer, mas quem dança é o povo. Pois é, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Intervalo comercial, são 11h27. Vamos tomar mais um delicioso café Santa Cecília e seguimos depois com Difusora Entrevista. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Difusora. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Onze horas e 32 minutos, programa Difusora Entrevista. Experimente o fantástico sabonete Pelicano. O sabonete Pelicano é um produto que combate as manchas, assaduras, ferimentos, rugas, espinhas e coceiras em geral. Também é excelente para a limpeza de pele e seborreia. Use a partir de hoje o famoso sabonete Pelicano e comprove seus resultados. E você encontra o sabonete Pelicano em São João Nepomuceno, só na Drogaria Magistral. Drogaria Magistral aqui no edifício número 1. Hoje o programa Difusora Entrevista fala a respeito de desigualdades sociais. E pastor Alfredo Santiago está com a gente aqui para a gente conversar sobre esse tema. O Brasil é um país de muitas desigualdades sociais, pastor Alfredo Santiago? Ainda. Não é? Mas é verdade, né? Ainda existe. Amado, um país que não compartilha, é igual uma família, né? Uma família,
onde não se compartilha, deixa de ser uma família. Né? A verdade é essa. E no Brasil, infelizmente, é uma grande família que não se compartilha. Né? Onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Né? E tem alguns ainda que não têm nada. Infelizmente, a gente vive isso. Não, nós vivemos isso no nosso município, nós vivemos isso no nosso estado, nós vivemos isso na nossa nação. Eu creio que nós estamos tentando melhorar isso, né? Melhorar através da profissionalização de muitas pessoas. Porque é interessante, quando a gente fala em desigualdade social, a gente só lembra do pobre, do miserável, do rico. Não é bem assim. A desigualdade social, ela abrange uma gama muito grande de coisas, né? Infelizmente, a desigualdade social, ela é até muitas vezes fomentada pelo próprio governo, né? Você, por exemplo, você pega o que é uma desigualdade social. O Zezinho que mora na favela, ele não tem o mesmo direito do João que mora no centro da cidade, né? Isso é uma desigualdade social. Mas direito de quê? Muitas vezes você não tem direito de alcançar a mesma coisa que o outro tem. Mesmo que você seja uma pessoa esforçada, mesmo que você batalhe bastante, você não tem esse direito. Porque, infelizmente, você não vai ter recursos para isso. O Brasil, ele tentou, nos anos, né, que se passaram aí, melhorar tudo isso. Mas eu acho que a fórmula ainda continua errada. Eu acho que a fórmula não é certa. Por exemplo, vamos falar de criança. Eu gosto muito de falar de criança porque eu sou uma pessoa otimista. Né? Existe uma grande diferença da pessoa otimista para a pessoa pessimista. E nós não estamos falando de pessoas realistas, nós estamos falando de pessimismo e de otimismo. Eu costumo falar que para você descobrir uma pessoa se ela é otimista, é você falar para ela verificar o copo, né? Você coloca o copo pelo meio da água, não é? E aí você pergunta para a pessoa, o que você está vendo aí? Aí a pessoa fala, não, eu estou vendo um copo quase vazio. Se ela fala que está vendo um copo quase vazio, ela é pessimista. Tem um outro que vai olhar o mesmo copo e vai falar, o que você está vendo aí? Eu estou vendo um copo quase cheio. Essa pessoa é uma pessoa otimista. Ela consegue ver a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Eu sou otimista. Tudo que eu vejo, eu acredito que há uma possibilidade de melhorar. Né? Quando nós falamos em jovens, em crianças, em adolescentes, a gente logo tem que falar em futuro. Porque é o que nós fazemos. Por exemplo, eu sou pai, eu trabalho para o bem dos meus filhos. Eu já deixei de trabalhar para mim há muito tempo. A verdade é essa. A partir do momento que você tem um filho, você já deixa de viver para você mesmo. Não é? Você começa a viver para outrem, que você ama. Eu amo, então eu vivo para ele. Tudo que eu faço hoje é em benefício dos meus 3 filhos. Porque eu tento dar para eles o melhor. Aquilo mesmo que eu não tive condição de ter, que meu pai ou minha mãe não teve condição de me dar, eu tento hoje fazer por eles. Eu acho que todo pai, acho que toda mãe, com raras exceções, lógico, que a gente também não vai generalizar, a gente sabe que tem muito pai aí que não está nem aí com seu filho, também da mesma forma que existe muita mãe aí também que não está nem aí com seus filhos, mas com raras exceções, eu trabalho com regra, não trabalho com exceção, mas na regra é assim. Né? O pai e a mãe trabalham tentando beneficiar os seus filhos. Eu vejo que o Estado, como família, também deveria ser assim. Eu creio que todos os administradores eles deveriam trabalhar para aqueles que são seus, tentando dar-lhes o melhor. Se você for pegar, por exemplo, na educação, como nós acabamos de ver aí, essa matéria que vai ser 71 mil, né, mandados embora, servidores mandados embora. Eu acho que não deve ser feito assim. Ah, tudo bem, deu-se então a notícia que isso é irregular, que isso tal. Mas eles não estão pensando na organização. Eles estão pensando única e exclusivamente na lei. Tudo bem, então tem que mandar embora agora. Eu acho que deveria então fazer o seguinte, olha, então o Estado agora está a partir desse momento autorizado a abrir um concurso para que essas vagas sejam preenchidas. E depois que essas vagas forem preenchidas de acordo com aqueles que forem passar no concurso, aí você tira os funcionários. Para quê? Para que a população não sofra. Não é? A mesma coisa, ou seja, é um assunto onde vai haver uma desigualdade social.
Por quê? Porque quem vai sofrer são as escolas estaduais, aonde a escola particular não sofre. Aonde o aluno de escola particular, ele não sofre isso. Quando a faculdade federal entra de greve, a faculdade particular ela não entra de greve. Né? Então existe essa desigualdade social, aonde geralmente quem vai ser mais afetado vai ser aquele que pouco tem ou aquele que nada tem. Você pega, por exemplo, uma faculdade federal. Faculdade federal, ela foi criada para quê? Ela é federal, ela pertence ao governo. Ou seja, ela foi criada para dar condições daquele aluno mais pobre, daquele aluno que não tem condição de pagar. Aquele que estudou em escola pública. Aquele que estudou em escola pública. Enfim, aquele que não teve condição, aquele que não vai ter condição do pai ou da mãe pagar uma faculdade particular, para ele exercer, então, a faculdade federal. Só que, com as exigências que a faculdade federal começou a fazer, que as universidades federais começaram a fazer, até mesmo pela dificuldade em seus vestibulares, o que acontece? Hoje, quem estuda em escola federal são pessoas que têm condição financeira. Tirando a maioria dos alunos com carrões, né? Exatamente. Por quê? O que eu acho engraçado é o seguinte, né? O que tem mais condições, ele sempre fica criticando. Escola pública não sei o quê. Não, eu estudo em escola particular. Eu tenho condição. Aí na hora da faculdade, ele vai para uma que é pública, onde ele não tem que pagar. Exatamente. Ele tem condição de entrar uma vez que o vestibular é difícil. Então, quer dizer, aquele que estudou em escola pública tem que ser muito esforçado para conseguir passar no vestibular. Olha, você falou uma palavra muito esforçada aí, com uma boca cheia, né? Muito esforçado. Aquele aluno que tem vontade mesmo de chegar lá, sabe que para ele sair da sua situação de pobreza, de miséria, ele tem que estudar. Então ele mergulha de cabeça nos livros e procura fazer esse diferencial nos estudos, porque se esperar benesses de alguém não vai conseguir nada. Exatamente, e vai ser muito difícil. Né? Então nós percebemos isso, sabe, que cada dia mais, com essas atitudes governamentais, com essas atitudes que o próprio, como posso dizer para vocês, sistema impõe, a desigualdade ela não vai acabar nunca, porque as regras, porque a ferramenta está errada. Nós vivemos hoje no Brasil uma desigualdade social muito grande. E olha que pra gente falar isso aqui do Sudeste é complicado, porque no Sudeste a desigualdade é pequena. Agora, se você for pro Norte, Nordeste, aí você vai ver a desigualdade social que é terrível. Né? Se você for pro Vale de Jequitinhonha aqui em Minas Gerais, você vai ver o que é uma desigualdade social, sabe? É o cara viver com nada, é o cara comer o que está na terra. Então, nós percebemos que hoje no Brasil, né, só não vê a desigualdade social aqueles que fecham seus olhos. Ou aqueles que querem defender alguma coisa, querem defender alguma posição, porque infelizmente hoje tudo que se fala parece estar ligado à política, né? Então muitas vezes a pessoa, para defender uma situação política que ela faz parte, ela fecha os olhos para aquilo que ela não quer ver, né? E aonde gera desigualdade social. Agora, se você chegar para mim e falar assim, Pastor Alfredo, tem jeito? Eu creio que tem. Eu creio que há uma possibilidade, né, de nós melhorarmos isso. E quando eu falo nós, é nós mesmos. Não é você ficar única e exclusivamente dependendo do governo, não. Somos nós, como cidadãos, né, como pessoas que de boa fé, pessoas de boa índole, pessoas que têm o desejo de fazer algo para alguém. E aí nós podemos melhorar isso. Não é? Eu acredito que você pode ajudar uma pessoa. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem que transformar o mundo. Ela não precisa transformar o mundo. Se ela conseguir ajudar uma pessoa na vida dela, ela já fez a parte dela. Se você conseguir ajudar duas, melhor ainda. Se você tiver a condição de ajudar 3, poxa, que bom. Ô, amado, é um negócio interessante. Quem me conhece sabe disso, né? Quem tem um convívio diário comigo sabe disso. Na minha casa, estou falando da minha casa, onde mora a minha esposa e os meus filhos. Raramente nós estamos sozinhos. Raramente. Desde praticamente
depois que eu vim para Minas Gerais, praticamente eu sempre tive uma companhia na minha casa. Né? Meu irmão morou comigo, o tio da minha esposa morou comigo, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida morou comigo. Teve um rapaz que veio de São Paulo que eu não conhecia, não. Ele veio aqui para São João do Nepomuceno, morou na minha casa, arrumou a namorada aqui em São João, casou-se, sabe? Ele me chama de pai, mudou-se para São Paulo novamente, leva uma pessoa maravilhosa, um casal abençoadíssimo, e hoje eu tenho eles como filhos. E toda vez que nós temos a oportunidade de conversar, seja por telefone, ou por e-mail, ou pelas redes sociais, enfim, ou quando ele vem aqui em São João, ele fala assim: eu posso viver 80, 100 anos, eu nunca vou me esquecer do meu pai Alfredo. Sabe? Por causa disso. Porque um dia ele encontrou alguém que podia ajudar no momento mais difícil da vida dele. Não é? E assim já teve outras pessoas. Teve um rapaz que saiu da caverna de Adulão e foi morar na minha casa. Porque ele não podia voltar para a terra dele, porque se ele voltasse para a terra dele, ele voltava para as drogas. Então ele voltou, ele saiu, venceu o tempo dele na caverna de Adulão, e aí ele não tinha para onde ir. Aí eu falei: não, vamos para minha casa. A minha esposa já está até acostumada com isso já, não tem, sabe? As minhas filhas, o meu filho já está acostumado com isso. Sempre tem alguém. Então, eu acredito que vale a pena, sabe? Ô pastor, mas não é inconveniente? Poxa, ter uma pessoa dentro da sua casa. Lógico que é. Quem disse que não é? Eu não estou falando que é bom, não é? Eu só estou falando que eu faço. Mas nem tudo que você faz é bom, mas é necessário. Ou seja, nós precisamos aprender isso, a olhar um pouquinho mais ao nosso redor. E quando nós conseguimos fazer isso, aí nós podemos melhorar a nossa situação também. É isso aí, esse é o pastor Alfredo Santiago, e hoje o assunto aqui do programa Difusor Entrevista é desigualdades sociais. Vamos fazer um intervalo comercial, faltando 14 para o meio-dia, mais um cafezinho Santa Cecília, e já voltamos. Você está ouvindo Difusor Entrevista. Difusora. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. É o programa Difusor Entrevista, faltando 9 minutos para o meio-dia. Quer ganhar arroz Cepé? Aguarde. Em breve, mais uma promoção do arroz Cepé. E desde já, vá guardando suas embalagens e 5 quilos de arroz Cepé para você participar desse sorteio desse prêmio delicioso arroz Cepé. E rende, hein? Rende demais o arroz Cepé, que bom que é. Isso, e vamos falar também da Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Vídeo Cidade Rede Minas vende mais barato mesmo. Realize seus sonhos, deixe sua casa muito mais bonita. Tem ofertas todos os dias, preços e parcelamentos incríveis. São parcelamentos que cabem no seu orçamento, cabem no seu bolso. Venha, traga toda a sua família. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia, Maltique. A Vídeo Cidade Rede Minas com os melhores preços. É fora do comum, rapaz. Pois é, parece que está acontecendo uma semana maluca, né? Tudo com preços mais baixos que você imagina. Será que o Osmi ficou doido? Não, ficou. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Hoje estamos conversando com o pastor Alfredo Santiago. O assunto hoje é desigualdade social. Desigualdades sociais que acontecem no mundo todo. No Brasil, sempre aconteceu. No Brasil é especial, né? No Brasil e na África é especial. Mas é interessante, Amado, quando a gente pega a história e através da história a gente consegue entender algumas coisas, né? O Brasil, ele, por exemplo, quando nós falamos em faculdade, há pouco tempo atrás aí, abriram as cotas, né? Uhum. Cotas para aqueles que são negros, cotas para deficientes, cotas para
aqueles que estudaram somente no ensino público, né? Isso. Então é uma forma do governo tentar remediar... Isso, eu ia até falar sobre isso quando falamos da dificuldade de se entrar, o aluno de escola pública conseguir passar no vestibular para federal. É verdade. O detalhe é o seguinte, também quem vai entrar nessa faculdade federal é o aluno de escola pública que teve uma condição melhor de pagar um pré-vestibular bom. Você está me entendendo? Ou seja, sempre vai afunilar no dinheiro. Sempre vai afunilar nas condições. Quando fala assim em racismo no Brasil, é aquele negócio. Eu costumo falar que de boas intenções o inferno está cheio. Né? Eu acho que não basta uma boa intenção. Basta você ter a intenção boa, mas também realizar de uma forma correta. Porque tudo que você vai fazer, ainda que seja com boa intenção, mas faz errado, a tendência natural é continuar errado. Para consertar depois é complicado. Quando a princesa Isabel aboliu, né, a escravatura com a Lei Áurea, ela estava cheia de boa intenção, mas fez tudo errado. Foi a forma que foi feita que foi errado. E aí o que aconteceu? De uma hora para outra, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, né, juntamente com alguns inconfidentes e assim por diante, fazem uma porção de coisa bacana, beleza. Mas qual o formato que ela escolheu para fazer isso? Foi o pior de todos. Ela não preparou o Brasil para receber aqueles que se tornariam homens livres, cidadãos brasileiros. Né? Porque a partir do momento que você dá a liberdade para essa pessoa trabalhava numa fazenda. Ela trabalhava na fazenda no domingo. Na segunda-feira, ela se tornou livre. Vai para onde? Vai para onde agora? Ela, naquela fazenda, ela não quer ficar, porque ela passou mal ali, ela ali foi escrava, e eu concordo plenamente, né? Tem uma série de coisas aí, de uma série de negros daquela época. Só que eles iam para onde? Eles iam para os grandes centros, aonde eles podiam arrumar alguma coisa para fazer. Chegava-se lá, não arrumava emprego, aí... Nem onde morar, por consequência. Exatamente. Aonde eles não tinham emprego. Não tinham onde morar, mas tinha que comer, não tinha? Senão morre de fome. Ora, o que eu vou fazer? Se ninguém me dá emprego e se ninguém me dá moradia, o que eu vou fazer? Eu vou roubar. Eu tenho que comer. É onde eles passavam numa banca muitas vezes e ali roubavam uma fruta, roubavam alguma coisa para se alimentar, para comer, porque senão morria de fome mesmo, ou então viravam pedintes, né, viravam mendigos, e isso começou a acontecer no Brasil inteiro. Não foi em apenas uma região, somente no estado. Foi no Brasil inteiro que aconteceu isso, porque não teve um processo de pensar, peraí, tudo bem, nós vamos assinar a Lei Áurea, nós vamos dar liberdade para esse povo. E depois, o que nós vamos fazer com eles? Isso não foi pensado. Aí começou-se as favelas. Por isso que as pessoas falam, mas nas favelas a maioria são negros. Porque, infelizmente, no Brasil, os pobres são negros. Não é isso não, é que começou lá atrás. Foi o processo errado, não é? Começou um processo errado. E aí, para consertar, que jeito que você conserta agora? Tem favelas que começaram e hoje viraram cidades. Que jeito que você conserta isso? Não é? Agora você vai ter que legalizar isso. Existe um processo. Eu acho que essa desigualdade, ela começou mesmo, não foi sabe, única e exclusivamente por um detalhe aqui, um detalhe. Não, foram projetos que não existiram, foram ações erradas, e tudo isso veio à baila, e o nosso país vai caminhando até hoje, e para consertar hoje está difícil. Agora, eu sou otimista. Eu sou otimista porque eu creio que existe uma forma ainda de você, né, restabelecer uma porção de coisa. Hoje, eu creio que na minha infância, né, era pior. Hoje está muito melhor. Já diminuiu bastante. Os programas sociais do governo. Né? O Bolsa Família. Tem o gás, né? Tem a saúde hoje. Eu acho que a saúde hoje todos têm direito, né? Esse projeto que a gente tem que dar a mão à palmatória, que é muito bom, que é o Saúde da Família, ele funciona. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas, amado, há pouco tempo atrás, eu estou falando de coisa de 15, 20 anos atrás, eram poucos que podiam ter um tratamento odontológico. Eu falo isso porque eu sou do ramo.
né? Eu sou da época que o dentista ele olhava pro cara, seu dente tá ruim, arranca. Era a primeira coisa que ele fazia, era arrancar. Hoje não. Hoje o próprio Estado, ele concede a condição da pessoa tratar o seu dente, não é fazer. Demora um pouquinho? Demora. A gente sabe que é difícil marcar, mas funciona. Pode melhorar? Pode melhorar. A saúde pode melhorar? Pode. Aí você vai falar em São João Nepomuceno. São João Nepomuceno, eu acredito que a saúde pode melhorar e muito. Né? Eu creio que a nossa saúde aqui vai muito mal. Né? E isso eu não estou falando de hospital, não. Porque o Paraná tem feito o que ele pode fazer ali dentro das condições que ele pode fazer. Né? Agora está se tornando micro-regional, vai ter que investir muito dinheiro no nosso hospital, vai ter que investir muita coisa para dar condições de todos terem esse acesso. Porque isso é desigualdade social. Por quê? Porque o cara que tem dinheiro, ele vai para Juiz de Fora. Ele é atendido nas melhores clínicas, ele é atendido em todos os melhores lugares. Né? Que, infelizmente, isso é desigualdade social também. Para todos nós precisamos entender que a desigualdade social ela começa, inclusive, no olhar, no preconceito. Né? Quando nós deixamos de ser preconceituosos, quando nós deixamos de olhar as pessoas que têm menos condição de uma forma legal, sabe? Eu acho que a gente está caminhando no processo bacana. Agora, quando nós olhamos, ainda mais os administradores, porque os administradores, infelizmente, eles correm sempre atrás do voto. Então, se você tem uma família grande, você é atendido de uma forma. Se você não tem uma família grande, você é atendido de outra forma. Porque na sua família vai ter mais votos. E se tiver mais votos, me interessa mais. E assim, infelizmente, isso é uma desigualdade. Com certeza. Não é? Não, nós não podemos deixar aquele fulano de lado, porque a família dele é muito grande. E você sabe que acontece isso. Quem não quer ver isso, é porque joga, sabe, tampar o sol com a peneira. E nós não podemos tampar o sol com a peneira. E muitos políticos pensam também que todos da família vão votar. Então, quer dizer, parece que a família é assim, se um mandar... Se o patriarca mandar, todos vão votar. Gente, não é bem assim, Acabou não. Isso, né? Não é bem assim, não. Pode já até ter acontecido. Não acontece mais não isso, acontece não. Cada mais, um na família, cada um tem a sua opinião. É verdade. Não é desse jeito. Eu acho que as pessoas hoje estão mais conscientes do que nunca, sabe? É. Por exemplo, eu acredito que nesse ano, porque nem você falou no início do programa, esse ano é um ano de eleição. Eu acredito, sabe, que a cada ano que passa... Né, o povo está tentando escolher melhor. Está tentando. Eu sei que né, é complicado, porque aí também entra desigualdade social até nas campanhas políticas. Isso. Não é? Porque tem que praticar o voto, tem que ir praticando. Né? Sabe? Quem sabe um dia. Até nas campanhas políticas entra desigualdade social, né? Porque um tem condição de fazer uma campanha e gasta milhões. O outro não tem a condição de fazer a campanha e não pode gastar nada. Ou seja, ele já sai no prejuízo. É verdade. Já sai lá atrás a fila. Nós precisamos no Brasil também urgentemente ter, sabe, uma reforma política, aonde todos, até mesmo para fazer campanha, tenham o mesmo direito. Senão, quem sabe um dia a gente chegue a esse patamar. A gente torce. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília e já voltamos com o nosso programa Difusora Entrevista. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Meio-dia e 9 minutos, programa Difusora Entrevista aqui na Rádio do Povo. Hoje, pastor Alfredo Santiago participando do programa. Estamos discutindo aqui o assunto desigualdades sociais. Tem aqui a mensagem do José Lúcio de Souza. Alfredo, o que você acha dos pais que não têm autoridade nem competência para corrigir e educar os filhos e entregam esses filhos para a escola educar? Não, a escola... É o que mais tem. Isso é o que mais existe. Escola, eu acho que ela não tem que educar, né? Eu acho que a escola é lugar de instruir.
né? Eu acho que a gente tem que ter esse bate-bola aqui pra gente entender isso. E o Zé Lúcio está certíssimo, né? Porque é um absurdo quando a educação ela passa a pertencer a uma entidade que não seja a família. Eu acho que o dever, acho que a obrigação, o dever da família é educar, né? Educar. Depois a instrução vem pela escola, pela creche, né? Mas a educação ela provém da família. Por isso que tem até um ditado que diz que a educação vem de berço, né? E vem mesmo, né? E nós precisamos entender isso. Agora, Zé Lúcio, o que eu acho desses pais? Eu acho que os pais hoje, nós vivemos uma concorrência muito grande. Né? Nós vivemos, as pessoas muitas vezes falam de Davi, né? Porque Davi matou um leão e Davi matou um urso, né? Rapaz, hoje em dia nós matamos um leão e matamos um urso todos os dias. É necessário. É necessário, cada dia você matar um leão. Nós vivemos num tempo, Zé Lúcio, que se você está passando da hora dos pais adotarem seus filhos, eu falo isso na igreja, sabe? Os pais estão precisando urgentemente adotar os seus filhos, porque em toda esquina tem um traficante querendo adotá-lo, em toda esquina tem um homem e uma mulher de má índole querendo adotar uma criança. Então, nós como pais, nós precisamos urgentemente adotar os nossos filhos, porque está cheio de gente querendo adotar eles, e são pessoas que não querem o bem deles, né? Muitas vezes hoje o pai ele tem tempo para ir pro botequim, o pai tem tempo para sair para jogar bola, o pai tem tempo para fazer uma porção de coisa, mas ele não tem tempo para olhar o caderno do filho dele. Ele não tem tempo, sabe? Quando eu falo para uma porção de coisa, não é só coisa ruim não, porque muitas vezes o cara se dedica tanto ao trabalho, e vive trabalhando, trabalha das 6 da manhã às 2 horas da manhã e dorme só um cadiquinho, depois volta de novo para trabalhar, e ele acaba valorizando tanto o trabalho dele, que ele esquece de valorizar aquilo que realmente tem valor, que são as bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele, que é a sua família. Eu acho que em primeiro lugar na nossa vida tem que ser a nossa família, né? A Bíblia orienta a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse buscar em primeiro lugar o reino dos céus, eu creio que é uma forma de você administrar tudo aquilo que você tem, mas sempre colocando Deus à frente. Mas em primórdia, em primeiro lugar, eu creio que tem que ser a família. A família é a célula máter, a família é a condição de vida, a família é o hoje e também será o amanhã. Eu falo na igreja que quando nós na igreja temos famílias fortes, nós temos uma igreja forte. Se nós tivermos famílias doentes, nós teremos uma igreja doente. Então, eu como pastor, eu tento orientar dentro da igreja, e nós tentamos fazer da melhor forma possível a valorização da família, vendo que nós também entendemos a nossa igreja como uma família. Nós temos até um slogan na igreja que diz assim: impacto, mais que uma igreja, uma família. Porque nós tentamos viver ali. Pra você ter uma ideia, amado, dentro da igreja, não é uma nem duas pessoas, mas são várias pessoas que me chamam de pastor. Sabe, uma forma carinhosa que eles acharam, né? Porque eu acho que existe esse tratamento, sabe? Um tratamento familiar, né? Nós temos uma outra igreja, né? Que é o Livres para Louvar aqui na rádio. Né, o Livres para Louvar, né, quem faz aqui eu, a Tânia, a Cleusa Pereira, não é? E a Lilian. E nós vemos que aqui na rádio nós também somos essa família. Falando nisso, a Cleusa está ouvindo lá, já mandou até uma mensagem aqui. Tô te ouvindo aqui. Então um abraço para a Cleusa Pereira, né, que faz aí os programas, né, junto com a gente todos os domingos. Eu costumo falar que a Cleusa Pereira é minha fiel escudeira. Né? E a Tânia Souza, né? A Tânia também está sempre com a gente, e a Lilian. São as 3 fiéis escudeiras aí que todos os domingos estão aí fazendo isso para louvar, aqui na Rádio Difusora. E nós também temos essa função de família. E eu vejo, ô Zé Lúcio, que nós, né, pais, aqueles que são pais, eles precisam começar a ver os seus filhos com mais carinho. Precisam começar a se dedicar mais tempo para a sua família, né? Não é à toa que hoje muitos casamentos têm terminado,
Eu tenho medo da internet. A internet, ela tem acabado com casamentos, sabe? A internet, ela tem invadido os lares de uma forma, assim, muito, muito ruim, sabe? Não que eu fale que não estou falando que a internet é ruim, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que entro muito na internet. Eu também, todo dia. Eu uso, você está aí na frente. Hoje nós precisamos de ferramenta de trabalho. Né? E eu também trabalho bastante com a internet. Eu só acredito que a internet é uma ferramenta tão boa, tão boa, tão boa, mas ela pode fazer um mal tão grande, tão grande, tão grande. A pessoa tem que ter limite também, né? Exato. Não é ficar o tempo todo conectado, não é por aí. E os jovens estão conectados praticamente, não vou dizer 24 horas, que eles dormem um pouquinho. Porque hoje está no celular. Embora precise dormir mais ainda. Né? Foi o tempo que para você estar conectado, você precisava ficar dentro de casa. Hoje você está conectado fora de casa. O celular. É o seguinte, o jovem dorme um pouquinho, mas enquanto ele dorme, o celular está conectado, continua conectado, recebendo atualizações, o computador está atualizando, 24 horas recebendo informações. Eu fico imaginando que hoje a nossa cabeça tem que receber muito mais dados, e por isso também eu vejo ligações até mesmo em estresse com isso. Com certeza. Imagina o que um senhor há 50 anos atrás tinha de dados a receber na cabeça dele, lá no interiorzinho, lá na roça. Qual a preocupação dele? Era acordar de manhã cedo, poder tirar o leite. E fazer o serviço dele. Eu acordo pensando que eu tenho que abrir 5 sites diferentes, em 3 situações diferentes, para olhar as notícias, para eu ligar para 3 números diferentes de telefone também para saber de notícias, para poder vir aqui atualizar o nosso site. Isso aí, eu tenho uma listinha que vai uma rotina, todo dia. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas o tempo está passando tão rápido, né? Olha, eu nem vejo mais o dia passar. A partir do momento que você está ocupado, você não vê o tempo passar. Exatamente. Então, diante disso, eu acredito que nós temos que ter ainda o nosso tempo com a família, sabe? Eu lá em casa, por exemplo, nós só almoçamos juntos, né? Você pode ter certeza, amado, o pessoal lá me espera para almoçar. É um negócio interessante. Sabe? Então, nós almoçamos juntos, nós não abrimos mão disso, todo o tempo que nós podemos sair juntos, nós saímos juntos, sabe? A coisa mais fácil de você ver é você me ver com a minha família, sabe? Quando eu saio com eles todos, e é muito gostoso isso eu não abro mão, mas a família hoje ela não pode abrir mão disso. Mas voltando ao assunto lá de desigualdade social, até mesmo para isso, nós precisamos dessa função. E você pode fazer isso aí na tua casa. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho condição de sair. Eu não tenho condição de fazer isso, fazer aquilo. Tem sim. Sabe, muitas vezes uma laranja no quintal você resolve o problema. Você reúne a família ali. Uma vez eu lembro na minha casa, eu reuni a família, eu tinha pegado um saco de laranja lá que me deram. Nós fomos numa roça, me deram um saco de laranja. Aí eu abri o saco de laranja no meio do quintal, aí veio minha filha, descasca uma pra mim, pai, descasquei. Aí veio a outra, descasca uma pra mim. Aí, quando eu fui ver, eu tava descascando laranja pra todo mundo, eu tava dando risada no quintal de casa. Falei, tá vendo, gente? A felicidade mora ao lado mesmo, né? O que um saco de laranja não faz? Sabe, mano? E não precisa de muito dinheiro também pra você se divertir, né? Não precisa. Não tem esse negócio de ter muito dinheiro. Né? Aqueles que têm muito dinheiro usam muito dinheiro, mas aqueles que têm pouco dinheiro usam pouco dinheiro. E aqueles também que não têm nenhum dinheiro, eles também se divertem com nenhum dinheiro. Né? Eu vejo que o grande detalhe, o que hoje nos arremete a viver uma desigualdade social, e que essa igualdade social ela é muito maléfica, no sentido amplo da questão, principalmente da saúde e da educação. E da segurança, né? Que são os 3 preâmbulos do governo, né? Que são os 3 pilares aí que todos os governos batem sempre em cima. Toda a campanha política. Toda a campanha. Fala segurança, educação e saúde. Educação, saúde, tá. Ou seja, esses 3 são os que mais fazem órfãos da desigualdade social, sabe? Quando nós tivermos uma boa saúde para todos, quando nós tivermos uma boa educação para todos e quando nós tivermos segurança para todos, amado, eu vou falar uma coisa para você, vai ser tão bom. Sabe, vai ser muito bom. Porque nós teremos uma igualdade naquilo que fazem princípios.
não é? E aí sim eu acho que nós vamos começar a viver uma nova realidade. E não só em São João Nepomuceno, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Porque eu vejo que isso é uma questão federal, sabe? O governo, o que me deixa triste são essas notícias que vêm, sabe? De desvio de $1 bilhão nessa refinaria de petróleo. Aí vem agora esses caras que foram presos aí do PT, dos mensaleiros aí, esse absurdo de dinheiro, porque prender o cara é legal, mas por que não manda devolver o dinheiro que ele roubou? Bem, na verdade não precisaria nem prender, só devolve. Devolve o que você roubou e pronto, vamos esquecer isso. Acontece que prende, o dinheiro não aparece, não. Exatamente. O problema todo é esse. Porque se pelo menos aparecesse, poderia ser aplicado alguma coisa em benefício daqueles que precisam. Não é verdade? Aí não acontece. É só daquela passadinha lá nas contas da Suíça. Ali não tem nome, né? Atravessou. Ali é só número. Ou seja, poxa vida, não, ó, o fulano, o Zé lá, pô, aquele Zé Dirceu, cara, o cara foi brincadeira, né? O cara, o braço direito lá do Lula lá. O cara, ele pegou tantos anos de prisão. Tudo bem, mas quanto que ele vai ter que devolver disso que ele lavou de dinheiro, disso que ele pegou de dinheiro? Quanto que vai ser devolvido para os cofres públicos? E mesmo assim, quando tem a multa para ser cobrada, ainda tem, eu não lembro de quem que foi do Genuíno, a filha fez um site onde recebeu doação de várias pessoas. Ultrapassou 350 mil a mais. Precisava de 650, eles conseguiram R$1 milhão só em doações num site criado para poder ajudar a pagar a multa. Mas quem que doou? Aí todo mundo, né? Os que são a favor dele, que amam ele. É palhaçada, sabe? Isso aí é terrível. Infelizmente nós vivemos num país que é assim, né? Onde as pessoas muitas vezes se vendem, né? Se trocam e acreditam. É aquele negócio, é fazer a vista grossa, né? Sabe que está errado, mas por um amor, por uma questão partidária tal, fecha os olhos daquilo que não tem como. Contra fatos não há argumento, né? A verdade é essa. Então, se nós mesmos não amamos nossa nação, se nós mesmos não valorizamos, se nós mesmos não fazemos isso, eu acho que, sabe, que é até difícil para chegar na hora e votar. Né? Até para votar fica difícil. O cidadão ele começa a ser informado dessas coisas, né, desses golpes, de tudo isso que sumiu de dinheiro nesse governo do PT, aquele negócio todo, até para votar fica difícil. Porque muitas vezes ele via. Porque muitas vezes ele via a Dilma como uma pessoa que era legal, que era boa, que podia fazer algo melhor. E nada fez. O Lula, a mesma coisa. Poderia ver o Lula de uma forma legal, de uma forma bacana, agora envolvido nessas porcariadas, tudo. Fica difícil até para votar. Eu esperava algo do PT. Estou sendo muito sincero, a gente esperava algo. Mas não isso, né? Aí até para a gente votar agora é difícil. Então, diante disso, né, a gente se sente traído. E, por exemplo, os aposentados, eles não param de sofrer. Pois é, olha só, falando sobre aposentado, idoso é assaltado e perde mais de R$2.000. Aconteceu em Barbacena. Um idoso de 73 anos foi assaltado na tarde de ontem em Barbacena, no Campo das Vertentes, e teve prejuízo de R$2.500. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um ponto de ônibus na rua Lima Duarte, no centro da cidade, e ao pegar a carteira para tirar o dinheiro da passagem, foi surpreendido por um homem que tomou a carteira das mãos dele e saiu correndo. Ainda de acordo com a PM, o idoso tinha R$2.500 em dinheiro guardado. A vítima repassou as características do suspeito aos policiais, mas apesar do rastreamento, ele não foi localizado. R$2.500. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Difusor Entrevista, 12h23, mais um cafezinho Santa Cecília. Você está ouvindo Difusor Entrevista. Difusora. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista.
Meio-dia e 29 minutos. A Drogaria e Farmácia de Manipulação Oswaldo Cruz traz para você uma variedade de produtos, tais como o Goji Berry, que contém aminoácidos essenciais, tais como a isoleucina e o triptofano, e microminerais como cálcio, ferro, zinco e selênio, que auxiliam o sistema imunológico e ajudam a equilibrar os níveis hormonais. O funcionamento do organismo é então otimizado e o metabolismo é acelerado. E a perda de peso será consequência. Possui ainda mais alguns benefícios, como redução do colesterol, alívio da ansiedade, combate à insônia, diminuição do estresse e melhora do humor. Na Drogaria e Farmácia de Manipulação Oswaldo Cruz, você também encontra o novo Shake Diet Whey, produto desenvolvido para redução de peso por substituição parcial das refeições. Podem ser substituídas até 2 refeições diárias, rendimento 14 porções, fonte de fibras, vitaminas e minerais. A Drogaria e Farmácia de Manipulação Oswaldo Cruz fica na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça 120. Diz que entrega 3261-3383. E lembrando que essa informação não tem a intenção de substituir cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições. Amado, esse Goji Berry pra mim tá perfeito, é pra mim mesmo. É pra você mesmo. Pra ajudar no meu sono, que eu tenho um sono muito leve, ainda mais com essa perninha alongada. Tem acordado fácil. Fácil, aí acaba perdendo sono, você sabe, prejudica o resto do dia inteiro. Melhora o humor, combate o colesterol, que hoje é um mal na toda a população, não só no Brasil, no mundo inteiro. Fala que não é ou não é, pastor? Pastor, não referente a colesterol, mas... Ou teve a ver também o Teve. Tem a ver também, não é? Tudo a ver. Pois é, então o Goji Berry pra mim, eu vou passar lá na farmácia, hoje ainda. Goji Berry. Dr. Péricles de Mendonça 120, Israel Malti. Isso aí eu já tô de quase salteado. Pois é, 3261-3383. Olha, pastor Alfredo Santiago, aprovação ao governo Dilma cai 7 pontos em março, segundo pesquisa do Ibope. O total de eleitores que consideram o governo Dilma Rousseff bom ou ótimo caiu 7 pontos percentuais em março deste ano, na comparação com novembro de 2013. A avaliação positiva passou de 43% para 36%. Os dados fazem parte de uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a pesquisa foi divulgada ontem. Aliás, divulgada hoje, então está fresquinha essa notícia aqui. Essa foi a primeira queda na popularidade do governo desde setembro do ano passado, quando os percentuais voltaram a subir após uma queda brusca por conta das manifestações populares de junho. O levantamento atual foi realizado entre os dias 14 e 17 de março, com 2.002 eleitores de 141 cidades brasileiras. O governo Dilma, o governo do PT, é um governo que atua principalmente na questão do social. Social justamente para dar uma equilibrada nessas desigualdades, né, pastor Alfredo? Mas essa pesquisa aponta que o governo está perdendo pontos. Eu sou meio suspeito em falar disso, porque eu vejo que você trabalhar, é que nem eu falei para você, você pode ter muitas ferramentas boas, mas se usar de uma maneira errada, infelizmente não vai dar o resultado que você espera. Eu acho que a Dilma ela tem muitas ferramentas boas, só que não está sabendo usar as boas ferramentas que ela tem nas mãos, né? A melhor ferramenta que a Dilma tem, e diga-se de passagem, presidente nenhum teve, né? É dinheiro. O Brasil ele deu uma guinada, né? Que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o PT, já vem do Fernando Henrique, né? Eu creio que hoje o PT ele colheu muita coisa que o Fernando Henrique plantou, e o Brasil até hoje colhe muitas coisas boas, até mesmo que o Collor plantou. As pessoas muitas vezes só lembram do Collor por causa do impeachment, mas o Collor, no pouquinho tempo que ele teve, ele deixou muita coisa boa, sabe? Ele mostrou que ser governo, você pode fazer algumas coisas boas. Se hoje nós temos um código do consumidor aí, é porque o Collor deixou isso. E as pessoas muitas vezes não lembram dessas coisas, né? E o impeachment do Collor, ele foi muito mais político, né? A gente sabe disso, que foi Maelba Velho que mandou ele para fora,
né? E agora tem jatos e aviões aí que não coloca ninguém para fora, né? Você sabe que pouca gente sabe dessas histórias, né, pastor? Mas fazer o quê, né? São as histórias que são reais, né? As pessoas condenaram o Collor porque teve uma juventude que foi totalmente manipulada, né? Manipulada mesmo, né? Os caras pintadas foram manipulados, porque se você for pegar a administração Collor no interino, você vai ver que não foi tão ruim assim do jeito que o povo fala, não, sabe? E não roubou tanto assim do jeito que o pessoal fala que roubou também, não. Roubo é o que está acontecendo hoje, de bilhões e bilhões e bilhões aí, né? Mas é assim que acontece, política é isso aí, né? Eu acho que o Collor bateu de frente com muita gente, e com gente grande, e essa gente grande derrubou ele, né? Mas graças ao que ele plantou, que o Fernando Henrique plantou, o PT colheu muita coisa, né? Foi uma jabuticabeira que foi plantado lá atrás, e hoje o pessoal está tudo chupando jabuticaba aí. Mas ninguém lembra de quem plantou a jabuticabeira, mas estão chupando jabuticaba, né? Só que infelizmente estão metendo muito dinheiro aonde não precisa. Pra você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, o Maltic falou, tem muita coisa que o pessoal não sabe. Há pouco tempo atrás o nosso governo brasileiro ajudou outro país aí, com muito dinheiro. Há pouco tempo? Já vem ajudando há muito tempo. Não é só um país, não, são vários. Pois países. Vem ajudando outros países, enquanto nós... Muita gente não sabe, mas o Brasil... O senhor está falando do Panamá? Exatamente. O Brasil empresta dinheiro para muitos países, países africanos, até países daqui da América do Sul mesmo, e muitas vezes essas dívidas são até perdoadas. Exatamente. E o povo brasileiro passa fome. É verdade. É uma discrepância que não tem como você entender. Sabe, isso é onde a gente... É você deixar sua família passar fome. Por isso que eu falo que tem que ser visto como uma família. É sua família, é aquele cara, sabe? O Brasil tá igual aquele cara. Você já viu aquele cara que a despensa dele tá vazia, ele tá devendo dinheiro pro agiota, ele tá todo empipinado. Mas tá fazendo aí a filha dele completa 10 anos de idade. Aí ele vai lá e faz uma festança com churrasco, cerveja, e coloca do bom e do melhor pros outros ir lá e comer. O que o Brasil tá fazendo é isso. O Brasil, ele vê a família dele passando dificuldade, ele vê a família dele passando fome, e muitas vezes vai lá fazer, né, bonitinho para os outros. Hoje é o Brasil que nós temos, né? E a Dilma fez isso, o Lula fez isso, eles fazem isso. Pastor Alfredo, com o Brasil fazendo isso, não agindo como uma família, não pensando em primeiro lugar no povo brasileiro, parece que está pensando mais no povo, na política externa. Continua ampliando, continua aumentando o tema nosso aqui. Sim. Porque sem investimento também, continua certeza. A discriminação social. Tudo que eu falo eu tenho que estar baseado na palavra. Tudo que eu falo eu tenho que estar baseado na Bíblia, porque eu sou um pastor, né? E eu, como um pastor cristão, a partir do momento que eu fiz a opção de ser cristão, a minha regra de fé ela tem que ser bíblica. E a partir do momento que eu me tornei um pastor cristão, não somente a minha regra de fé, mas agora os meus ensinamentos tem que ser bíblico. E a Bíblia diz, amado, que você tem que olhar primeiro os da família da fé. Isso aí é Bíblia, é um ensino bíblico. Nós temos que primeiro olhar para aqueles que são da família. Isso é fato. Você, amado, você tem que olhar primeiro para a tua família. O Maltic tem que olhar primeiro para a família dele. Eu tenho que olhar primeiro para a minha família. A família da fé é a minha igreja, no caso, meus irmãos de fé e assim por diante. Não é? E o grande problema que nós temos hoje no Brasil é que nós temos aqui nós temos o Brasil como um país cristão. Nós temos né, se você for... Qual é eu não gosto da palavra religião, porque a palavra religião, para mim, ela foi muito deturpada. A palavra religião é uma palavra ruim. Eu não gosto da religião. Né? A religião, para mim, ela é ruim. A religião, para mim, ela é má. Né? E qualquer hora eu explico isso com mais jeito. Né? Mas, qual a crença do Brasil hoje? Você fala, não, o Brasil é um país cristão. Peraí, mas a partir do momento que eu me tornei cristão, então a minha regra de fé tem que ser a Bíblia. A partir do momento que é um país cristão, a regra de fé dele tem que ser a Bíblia. Mas não é por isso que não dá certo.
A palavra de Deus diz que é abençoada, bendita, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E não é à toa que o Brasil não prospera mais por causa disso, porque ele não consegue fazer desse país, sabe, o Senhor desse país. Deus, ele fica em último plano nesse país, é impressionante. Deus, ele está sempre em último plano nesse país, principalmente pelos governantes, principalmente por aquelas pessoas que são detentoras do poder. E aí, não tendo a Bíblia como regra de fé, não sendo um acolhimento cristão, o povo vai sofrer. Não tem jeito, porque quando o ímpio reina, o povo chora. Isso aí também é bíblico. E então não tem jeito. Por quê? Porque eles não reinam com amor. Eles não administram com amor. Você está entendendo, amado? O cara que, olha só, o cara que me rouba dinheiro que ia ser comprado ambulâncias, é porque o cara não ama. Olha só, porque ele não faz ideia. Porque um cara desse, ele não deveria ser preso por roubo. E o pior é que não é preso. Mas ele não deveria ser preso. E se porventura fosse provado que aquele dinheiro que ele roubou era para ser comprado ambulâncias, ele não devia ser preso por roubo. Ele deveria ser preso por homicídio. Porque ele roubou o dinheiro que era para comprar ambulância, teve gente que morreu por falta de ambulância. Então ele deveria ser condenado por homicídio. Só que, infelizmente, o nosso país está vivendo desse jeito. O cara rouba, e ele não é condenado. A impunidade vem a tornar essa desigualdade social ainda maior. Por quê? Porque o cara, ele rouba um frango do vizinho, ele é preso, amado. Roubo para se alimentar, né, pastor? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, olha, o Brasil hoje, ele só prende aquela pessoa que não tem condição de pagar a fiança. A fiança. E é verdade. Para tudo tem fiança. O cara foi comprovado que ele é ladrão, sem vergonha, crime do colarinho branco, ele lesou a nação em tantos milhões. Cara, o cara não vai preso não. E nem precisa devolver o dinheiro também não, viu, Malti? Fica tranquilo, não precisa devolver dinheiro não. Agora, o cara, se ele roubar uma banana aqui na venda do seu Manel aqui, e a polícia pegar ele vai preso. Porque ele roubou a banana muitas vezes, porque o filho dele tá passando fome. Esse vai pra cadeia. E ó, não tem fiança não, viu? Porque mesmo se tiver fiança também, ele não tem dinheiro pra pagar. Pois é, falando em ser preso, tá? Olha, o motorista é preso por suspeita de embriaguez na BR-040. Um homem de 52 anos foi preso por suspeita de embriaguez ao volante durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem, no posto do quilômetro 767 da rodovia, na altura de Dias Tavares, na zona norte de Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele dirigia uma caminhonete F350 com placa de Betim, em Minas, quando o veículo foi abordado pelos policiais às 20 horas e 20 minutos. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, o popular bafômetro, o qual confirmou que o condutor dirigia sob efeito de álcool. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a primeira Delegacia Regional de Polícia Civil, além de ser autuado com multa de R$ 1.915, ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 1 ano e o veículo apreendido. O suspeito teve o flagrante confirmado pelo crime de dirigir embriagado. A fiança foi arbitrada em R$ 1.000, mas o motorista não pagou e foi encaminhado para o Ceresp. Se ele tivesse pago, não teria problema nenhum, mas ele não pagou, foi preso. É a lei, né? É desse jeito que funciona. É a lei. Enquanto a lei continuar desse jeito, enquanto não houver uma mudança, essas infrações continuarão sendo cometidas. Pessoas atropelando, motoristas embriagados atropelando pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas que trabalham, e não há uma punição. Teve um deputado de São Paulo que ele já tinha perdido a carteira dele há mais de 2 anos atrás, e depois de ter perdido a carteira dele há 2 anos atrás, ele tem recebido mais não sei quantas multas. Mas como é que pode isso?
vai entender isso. Fala, Maltinho. Vamos para um rápido comercial? É isso aí, tá na hora do comercial, intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, mais um cafezinho Santa Cecília e a gente volta com o último bloco do nosso programa Difusora Entrevista. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Difusora. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Faltando 10 minutos para 1 da tarde, programa Difusora Entrevista. Hoje estamos conversando com o pastor Alfredo Santiago e o assunto é desigualdades sociais. Tem uma matéria aqui no Tribuna de Minas, no site do Tribuna de Minas, a respeito daquele assunto. A Lei 100. STF determina que 98 mil, não 71, 98 mil percam o carro. Já aumentou o trem, hein? Pois é, rapaz. Boa tarde, isso vai passar do 100. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, consideram inconstitucional a Lei Complementar número 100, que em 2007 efetivou aproximadamente 98 mil servidores não concursados da Rede de Educação de Minas Gerais. Em julgamento realizado ontem, os magistrados acataram os questionamentos feitos pela Procuradoria-Geral da República com relação à norma que garantiu aos profissionais designados contratados na área de educação direitos similares aos dos servidores de carreira. A decisão do Supremo aponta que os beneficiados pela legislação, eles devem deixar seus cargos a partir da publicação do acórdão, ainda sem data de divulgação. A medida atinge profissionais de 14 cargos do sistema de ensino, como professores, assistentes educacionais e auxiliares. A determinação poupa os servidores que já estão aposentados, pensionistas, aptos a se aposentarem e aprovados em concurso público para a mesma função exercida à época da aprovação da lei. Segundo o dado do governo de Minas, os servidores abrangidos pela Lei 100, cerca de 16 mil já foram aposentados ou estão em processo de aposentadoria e aproximadamente 11 mil efetivados foram aprovados no último concurso público realizado pela Secretaria de Estado da Educação. Esses continuam no regime previdenciário próprio estadual. Ficou decidido ainda que o Estado terá o prazo de 12 meses a partir da publicação da ata para cumprir a decisão para os cargos em que não houve concurso. Os concursados, ainda não nomeados, serão convocados para assumirem os respectivos cargos vagos, nos termos da decisão do STF, a fim de dar continuidade ao serviço público. Os demais servidores, enquanto houver necessidade, poderão ser designados na forma da lei, passando a condição de contribuintes do regime geral INSS, afirma a nota oficial assinada pela assessoria do governo de Minas. Há uns concursados aí que irão assumir essas vagas, pastor. 11 mil. Que bom, né? Agora vamos ver, né, se dá certo esse negócio. O povo não pode pagar o pato, né? De forma. Né? Eu acho que o povo nunca pode pagar o pato. O povo já paga tanto imposto, já paga tanta coisa, ainda tem que pagar o pato também? Não. Já não chega a pagar a picanha deles. Muito bem, pastor. Infelizmente, eu te falar, tá difícil, viu, Maltinho? Né? Mas falar de política é complicado. Eu pastor, vejo que... quando você acha que já tá ruim,
Ainda pode piorar um pouco. Sempre pode. Não, o Tique é animador, né? Eu já percebi muito que ele é um menino animador. Né? Você falou sobre otimismo e eu tô achando que eu fico no... Não, mas vai melhorar. Vai melhorar, eu creio que vai melhorar. Eu creio que agora em outubro desse ano, né, o povo vai votar, vai melhorar, sabe? Eu acho que o povo vai fazer uma boa opção. Eu, pelo menos, torço por isso, né? Eu quero torcer por isso. Eu creio que nós podemos aí arrumar alguns deputados que possam nos ajudar, né? Falando em São João Nepomuceno, né? Porque São João Nepomuceno é o seguinte, o povo tem que entender o seguinte: em quem que eu votei na eleição passada? A maioria nem lembra. Se perguntar então para quem votou para senador, é que não lembra mesmo, né? Para deputado federal, talvez. Para deputado estadual, mais ou menos, né? Para, sei lá, para governador, lembra, né? Às vezes também lembra, às vezes também não lembra, né? Porque só pega o número, ou seja, a maioria do povo vota sem saber em quem está votando. E aí não sabe nem se o seu candidato, aquele que ele votou, né? Aquele que ele votou, né? Fez alguma coisa de bom para sua cidade. Eu, por exemplo, eu votei num camarada para deputado, né? Eu não voto nunca mais nele, porque ele não fez porcaria nenhuma pela nossa cidade. Então não voto mais nele, não é? Eu acho que a pessoa tem que lembrar em quem que ela votou. E eu não tenho vergonha de falar isso não, porque eu também tenho direito de errar, né? Votei mal. Votei mesmo, votei mas mal. Mas você confiou que ele pudesse fazer alguma coisa. Exatamente, eu confiei que ele podia fazer alguma coisa. Mas ele prometeu, mas não cumpriu. Exatamente, prometeu. Ele vivia de promessa, né? Aí não fez nada. Eu também não voto mais nele. Não é verdade? Acho que é assim que deve ser, né? Se não cumprir o que prometeu, exatamente, não recebe mais o voto. E eu acho que a mesma coisa tem que ser em todos os sentidos, né? Teve candidato a presidente da República, né? Prometeu uma porção de coisas, não fez. Ué, vota em outro. Eu sou dessa opinião. E isso aconteceu no meu caso em especial para deputado, né? Para quem eu votei para deputado, ganhou, foi eleito, mas não fez nada, mano. Não mandou nenhum prego enferrujado pra cá. Nada. Ele volta esse ano. Ele volta. Ele vai voltar, né? E ele vai voltar e ele vai ouvir um sonoro não de mim, né? E eu vou procurar um outro para votar. A mesma coisa as pessoas que votaram aí, né? Procura saber, né? Se você por acaso não lembra, procura lembrar em quem você votou e procura saber se essa pessoa fez alguma coisa. Se ela não fez nada, diga um não para ela, gente. Já que ela disse não para você durante 4 anos, agora ela vem pedir voto pra você, fala não para ela de novo. Tem gente que só aparece de 4 em 4 anos, negócio impressionante, né? Aí faz uma porção de promessa, o povo acredita, né? Se ilude. Agora não, agora também não dou mais, né? Eu acho que, por isso que eu creio na melhora, sabe? Eu creio que vai melhorar sim, sabe? Porque o povo tem aprendido isso, pelo menos espero que o povo tenha aprendido, pra gente melhorar a nossa situação. Pastor Freire Santiago, obrigado pela participação com a gente aqui, falando do assunto desigualdades sociais. Obrigado, pastor. Eu que agradeço o seu convite, amado, agradeço o Maltique, agradeço a Rádio Difusora por esse carinho muito grande que sempre tem por nós, né? E eu quero desejar aí a todos os nossos ouvintes, né? A todos os ouvintes da Rádio Difusora, que estão aí pela internet também, né? Uma tarde muito abençoada para vocês, né? Aproveitando aí, né, que amanhã já é sexta-feira, desejar a todos aí um final de semana muito abençoado também, sabe, mandar um abraço, não posso nunca esquecer de mandar um abraço para minha esposa Denise, né, um beijão para ela, que Deus continue abençoando muitas vezes. Se eu estou aqui é porque ela está lá trabalhando, né, a gente faz esse bate-bola aí, e ela trabalha muito, dizem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, isso é mentira. Ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Ao lado, né? Mulher não foi feita para andar atrás de homem, né? Muito pelo contrário, ao lado. Então, a Denise é uma pessoa que anda ao lado e eu quero mandar um beijão para ela e mandar um abraço muito especial para todo o pessoal lá da Igreja Batista Avivada Impacto, de onde eu sou pastor, né? Aos meus filhos na fé, que eles carinhosamente me chamam de pastor, né? Então são meus filhos na fé. Ontem nós tivemos lá, celebramos um casamento de 3 anos lá, gostoso, sabe? Pessoal lá de Mar de Espanha, né? Foi uma benção, mandar um abraço lá pro Edinho, para todo o pessoal, né? E lembrar todo o pessoal que sábado, amado, aos sábados lá na Impacto, nós estamos lá, começamos na semana passada um lugar chamado Nosso Point.
Nosso porque é nosso mesmo. Nosso, seu, nosso do Maltique, nosso do Írio. É nosso. Não tem, né, não é fechado, não é da igreja. É o nosso point. É um lugar onde nós temos levado uma moçada, sabe? Principalmente os jovens, né, que não têm o que fazer nessa cidade. A verdade é essa. Então o que nós fizemos? Nós fizemos da igreja um point. Então eles têm ido ali, ali tem o Paulo e a Sara, que fazem um lanche delicioso, estão fazendo um lanche. Nós passamos um telão lá, no sábado passado passamos um filme muito legal, que o Xande e a Karina, que são essas pessoas que trabalham com jovens lá na igreja, escolheram um filme muito legal, clipes, vários clipes evangélicos, maneiro, sabe, negócio legal. E a nossa ideia é trazer bandas, fazer dali um point mesmo. É um lugar onde a pessoa vai, não sei se você gosta de jogar ping-pong, vai ter uma mesa de ping-pong, outro lá gosta de jogar totó, vai ter uma mesa de totó, enfim, a gente tá... Eu acho que a igreja, ela tem que participar da vida daqueles que fazem parte dela, né? Se eu estou percebendo que não existe um lugar legal para que os jovens lá da nossa igreja possam ter um sábado bacana, então a minha função é criar isso, sabe? E nós ali, como preocupando com essa faixa etária aí da juventude, nós criamos esse point para que nós possamos ali passar momentos gostosos, e todos aqueles que forem ali também vão, com certeza, né, a gente, por ser uma igreja, né, já que a gente está falando aqui para a população, já falo para você não vai achar bebida alcoólica lá, você não vai, né, achar cigarros para vender, você não vai achar nada disso, né, você vai achar um lugar muito gostoso para você fazer um lanche, para você levar a tua família, enfim, vai ser um lugar muito gostoso, tá? É isso, aproveitar e mandar um abraço aqui pro Wellington de Rio Novo na audiência do programa. Israel Maltique, boa tarde para você, Maltique. Boa tarde, Amado Roberto, boa tarde ao pastor Alfredo Santiago, ao Írio, que também já chegou aqui nos estúdios. Chega meu boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, do Difusora Entrevista. Lembrando a todos que quiserem acessar www.difusorasjn.com.br. A entrevista com o Jorge Luiz já está no nosso site. Estou colocando agora a entrevista de ontem. Ainda estou sofrendo uns problemas técnicos ainda com a entrevista com o professor Cláudio Machado. E hoje ainda estarei colocando também a entrevista com o pastor Alfredo Santiago. Tudo no site Difusora. Você vai lá no menu Notícias, vai estar o submenu Difusora Entrevista. É só você ir lá e ouvir, quiser acompanhar. Não deu tempo de ouvir tudo hoje, eu quero ouvir o início, só ir lá, vai estar lá no nosso site, tá ok? Um abraço a todos. Tem uma prévia para amanhã? Amanhã vamos estar recebendo aqui Zé Carlim. Conhece Zé Carlim? Opa! Zé Carlim vai estar conversando com a gente amanhã. No fórum, né? Abraço para ele, Zé Carlim no fórum. Foi candidato a prefeito. Né? Aliás, bem votado, né? Foi. Bem votado. Zé Carlim vai estar conversando com a gente aqui. Muito bem, obrigado pela audiência, pela participação, pela companhia de todos. Difusora Entrevista volta amanhã, logo depois do Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Vem aí Vitor Guilherme com o Show da Tarde. Eu volto logo mais no Rancho Fundo, eu e o Caboclo, no Rancho Fundo, depois da Voz do Brasil. Abraço, boa tarde para todos.